Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos sem medidas. Aleluia, graça e paz, amados. Você está bem? Então, na sua casa, você pode fechar os seus olhos e nós vamos continuar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos teus milagres. Essa canção fala, Senhor, como é bom viver milagres. Como é bom desfrutar da tua presença. Como é bom saber, Senhor, que você tem cuidado de nós em todo o tempo. Que você tem nos guardado, que você tem nos orientado. Muito obrigada, Senhor, porque você não nos desampara. Nós nessa noite, Pai, vamos falar sobre confiança. Sobre confiar em Ti, Pai, acima de qualquer circunstância. Nós entendemos que nós temos um Pai que cuida de nós sempre. Nós entendemos que nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra de todo mal, que nos deixou a sua palavra como verdade absoluta sobre a nossa vida, como verdade absoluta sobre o que nós vamos viver, como sendo mais atual do que o jornal de amanhã. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos nas Tuas promessas. Nós confiamos, Pai, nos Teus cuidados. Nós confiamos em Você, Senhor, porque não nos resta nada, Pai, apenas confiar no Teu amor. Nós sabemos que Você nos ama, Senhor, que Você tem cuidado de nós, que Você é um Deus presente, que Você não se ausenta, Pai, em nenhum momento, que Você, Pai, é aquele que nos guarda de dia e de noite, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos Teus milagres. Muito obrigada, Pai, por uma semana de milagres, por uma semana que nós vamos experimentar o Teu sobrenatural como nós nunca experimentamos. Nós vamos experimentar os Teus milagres como nós nunca experimentamos, porque Você continua sendo Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. E eu declaro, Pai, sobre a vida das pessoas que estão assistindo, nos assistindo nesse momento, que estão entendendo, Pai, discernindo, Senhor, o tempo, os Teus milagres em manifestação, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz. Obrigada, meninos lindos. Então, queridos, sejam muito bem-vindos. E antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de dizer que nós hoje teremos o sorteio de 2 livros. Eita, eu esqueci. Não, o livro aí. De 2 livros, nós vamos sortear hoje. Então você fica ligado até o fim da live, tá? Porque nós vamos sortear e o sorteado ou a sorteada precisa estar ao vivo conosco no final para poder ganhar o seu prêmio, senão a gente vai sortear outra pessoa que esteja linkado conosco. Então, o primeiro livro é O Happy Day, faz parte da coleção Legado, de Pastor Buddy, do nosso apóstolo, do fundador do nosso ministério. E aí esse livro é maravilhoso, fala realmente sobre dias felizes. Talvez nós estejamos precisando ouvir sobre dias felizes, amém? E o nosso segundo livro é do pastor Eliezer Rodrigues, do apóstolo Eliezer Rodrigues, A Alegria do Senhor. Então, não perca a oportunidade de participar desse sorteio, fica ligado até o final, amém? Então, hoje nós estamos comemorando, naturalmente, o Dia das Mães e eu e Reni estamos aqui como representantes das mamães da Igreja Verbo da Vida de Afogados. Né? Nós gostaríamos que todas estivessem aqui reunidas, mas no momento não é possível. E aí nós estamos aqui como representantes, como ministros do Evangelho, para trazer uma palavra abençoada para a tua vida. Mas, Patrícia, eu não sou mãe, mas você é filho. Você tem uma mãe, você teve uma mãe. Só que nós não vamos falar especificamente, amado, nessa noite sobre mãe. Nós vamos falar sobre um pai. Né? Nós vamos falar sobre a confiança em um pai. Sobre mulheres que foram mães, mas que, acima de qualquer coisa, elas tiveram obediência a um pai. E esse pai é Deus. Então, nos momentos de dificuldade, de circunstâncias difíceis, essas mulheres, elas confiaram em Deus. Então, além de serem exemplos de mãe para nós, elas são exemplos de pessoas que confiam no pai que tem. E nessa noite você precisa confiar no pai que você tem, naquele que cuida de você em todo o tempo. Amém? Hoje nós ouvimos muito, eu não estive
tão ativa nas redes sociais, mas o pouco que eu vi muitas pessoas falando que eu tenho a melhor mãe do mundo. A minha mãe é a melhor mãe. Enfim, ela é a melhor mãe porque é a sua. Mas eu quero falar da minha melhor mãe do mundo. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe. Eu, naturalmente, já estou distante dela. Mas muitas pessoas também falaram, esse é o primeiro dia das mães que eu passei distante da minha mãe. Mas o teu pai está perto de você. E por mais que nós não possamos estar perto das nossas melhores mães do mundo, né? A minha mãe é a melhor do mundo, vale salientar, mas nós estamos perto do nosso pai, do pai que cuida de nós. E eu quero mandar um beijo para minha mãe Ilza, que está lá em Campina Grande. Eu amo a senhora sabe disso. E tudo que eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Já que eu estou com o microfone, eu uso mesmo, né? Enfim... E sabe que quando a gente fala em mãe, amada, a gente lembra, e muitas pessoas falaram hoje sobre que mãe é amor, né? A gente aprende o verdadeiro sentido do amor de Deus quando nós nos tornamos mães. Não que quem não tem filho não saiba o que é o amor, mas a gente consegue entender um pouco, quando a gente tem um filho, o que é o amor de Deus por nós. O que é você gerar um filho. Eu não estou falando apenas na geração do filho natural. Eu estou falando na geração do filho, na geração do amor, do cuidado, da gente saber que a gente tem alguém que a gente ama por fora de nós. E eu costumo dizer que é um amor que dói. É um amor tão grande, que ele não cabe dentro de nós, que dói. Quem é mãe sabe disso. E aí, quando você é filho, você pode tentar entender o que é a dor de uma mãe por um filho. É um amor muito grande. E aí você consegue compreender mais ou menos um pouco sobre o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Quando a Bíblia diz assim, que ele amou tanto que deu o seu filho. Ei, amado, nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de dar o filho por outra pessoa. Eu não daria os meus, eu tenho certeza que nenhuma mãe daria os seus filhos por ninguém. Mas ele deu por mim e por você. Sabendo que eu e você poderíamos chegar a um lugar muito diferente daquele lugar que nós estamos. Nós poderíamos avançar muito mais no Senhor. Amém? E aí, quando a gente fala em amor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. As pessoas usam muito esse versículo para o amor natural. Mas quando a gente fala em amor, a gente precisa... ele faz parte do amor de mãe. E ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. No versículo 7, ele diz assim... O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor da mãe nunca falha. O amor de um filho nunca falha. O amor de Deus jamais falha. O amor de Deus, ele nunca vai falhar. Deus, ele nunca vai falhar com você. Você pode confiar. Porque a Bíblia diz, amada, e nós temos algumas mães que podem nos ensinar muito na Bíblia. Não só porque elas foram mães, mas porque elas foram filhas de Deus que obedeceram a Ele, que confiaram nele. E nessa noite eu queria falar com você sobre algumas. A primeira mãe que eu queria falar com você é Eva. Eva foi a primeira mãe do mundo. Talvez, naturalmente falando, e foi mãe de primeira viagem. E a gente, quando é mãe de primeira viagem, eu tenho 2, Reni tem 1, a gente não sabe de muita coisa, né? O negócio é mais complicado quando a gente é mãe de primeira viagem. E é difícil porque a gente não sabe, talvez a gente tenha dificuldade em educar, a gente tenha dificuldade nos primeiros cuidados, a gente tenha dificuldade em algumas coisas. E é algo muito novo para nós. Mas Eva ela aprendeu a criar os filhos dela com o autor da vida. E Eva nos ensinou a aprender, nos ensinou a ser dependentes de Deus. Porque ela só tinha ele, ela não tinha mãe, né? Muita gente hoje tem filho, aí tem a mãe que toma conta, que guarda, que ajuda. Às vezes a avó toma a frente da mãe e resolve as coisas no lugar da mãe. Enfim, vamos para outro patamar, que não é este o foco. Mas Eva não tinha.
e Eva não tinha um espelho de criação. O espelho de criação dela foi ouvir Deus, foi aprender com Deus. É o nosso espelho de vida, é aprender com o Senhor, é aprender com Deus. Então, Eva, ela foi a primeira mãe da Bíblia, a primeira mãe do mundo, mas ela foi a primeira a nos ensinar a aprender com Deus. A segunda mãe que eu queria falar nessa noite é Sara. Sara, ela nos mostra que Deus age nas impossibilidades humanas. Mesmo que pareça impossível naturalmente, o Senhor faz acontecer por amor a nós. Quando Ele promete, Ele cumpre. Basta confiar. Com Sara recebeu uma promessa aos 90 anos. Ela foi mãe aos 90 anos. Naturalmente era impossível. Talvez você tenha alguma promessa do Senhor que naturalmente para você seja impossível. Mas, ei, só precisa confiar. Só precisa acreditar. Só precisa descansar. Essas mulheres erraram certamente. Como eu e você podemos errar, como nós erramos no caminhar da nossa vida. Mas essas mulheres mostraram que, como filhas de Deus, elas aprendem com um bom pai. E aí, com Sara, nós aprendemos a confiar nele. E eu sei que Reni, ela tem um testemunho a respeito, e que essa passagem de Sara fala muito ao coração dela. E a gente queria ouvi-la nessa noite. Amém. Graças e paz, amados. Como vocês estão? Amém. Sara me ensinou muito, né? Nessa passagem, como Patrícia falou, se você perceber, a partir do capítulo 16 de Gênesis, lá fala sobre Sarai, que ainda não era Sara, né? E Sarai, como muitas vezes nós, filhos, né, acabamos passando na frente do nosso pai, desobedecendo, não ouvindo a sua voz, né? Então, Sarai, ela ultrapassou as ordenanças do Senhor. Ela não esperou o que o Senhor teria para fazer na vida dela em relação a um filho. E aí no capítulo 16, a partir do verso 1 até o 6, conta que ela desobedeceu e deu a sua criada para Abraão se deitar com ela e ter o filho, certo? Só que o filho de Abraão da promessa seria de Sarai, que se tornaria Sara. Mas aí ela acabou ultrapassando os planos de Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós, filhos, acabamos desobedecendo o nosso pai, achando que a nossa forma é melhor, que o nosso jeito vai dar certo. Mas deixa eu te dizer, o nosso pai, ele sabe de todas as coisas. Então é melhor confiarmos e descansarmos nele. Amém? Temos que aprender a confiar e descansar. Não somente confiar, mas também precisamos descansar no Senhor. E aí, quando chega no capítulo 17... lá de Gênesis, você pode abrir aí na sua casa, a partir do verso 15 diz assim: Disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-ei e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então, lá no verso 16, ela desobedece, mas no capítulo 17, o Senhor promete. O Senhor faz a promessa a Sara. Ele está dizendo que ele vai fazer. E nós sabemos que quando o Senhor diz que faz, ele vai cumprir. Amém? E ele cumpre da forma que ele prometeu. Ele não tem arrumadinho com o Senhor. Do jeito que ele falar para mim e para você, vai se tornar realidade. Porque o Senhor, ele não é mentiroso. Amém? E no capítulo 21, vem o cumprimento da promessa. O Senhor diz lá no capítulo 21, no verso 1, ele diz assim: O Senhor visitou Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Eu acho muito interessante porque o Senhor, ele é perfeito. Ele é extraordinário. Ele disse, assim como eu falei, assim como eu disse, vai se cumprir. E no versículo 2 diz assim: Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falou. Aí tem mais um ponto aí, foi no tempo determinado do Senhor. Não foi no meu tempo e no seu. Eu aprendi por esses dias que tudo é no tempo do Senhor. Amém? Por mais que nós pensamos que Ele não está nos ouvindo, desde o momento que nós oramos, Ele está nos ouvindo. Apenas se cumpre no tempo dEle.
Amém? E assim como foi com Sara, que era Sara, mas se tornou Sara depois da promessa, foi comigo. O Senhor falou que me daria um menino no dia 4 de setembro de 2016. E era um menino. Então eu nem fiz a revelação, porque ele já tinha me dito. Nem adiantava. E as pessoas diziam, Reni, mas sua barriga se parece muito com barriga de menino. Eu disse, ei, quem me disse foi o Senhor, que é um menino. Ele me mostrou André Luiz no sonho. Ele disse para mim, através de uma profeta, que seria um menino e que eu iria ter parto normal. Amém? E foi do jeito que o Senhor falou. No dia 8 de outubro de 2017, eu tive André Luiz de parto normal. E por pouco tempo, que o Senhor disse, aí vai ser bem pouquinho tempo que você vai sofrer. Então eu sofri apenas dores de parto, 6 horas e 32 minutos. Então eu quero te dizer nessa noite, amados, que do jeito que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Amém? Confia no teu Pai. Confia e descansa. Quando a gente confia, a gente entrega. A gente não fica puxando, dizendo, mas será que é assim? Não seja como Sarai, que ela quis resolver da forma dela, mas não deu certo. Porque nós, quando queremos resolver da nossa maneira, nunca vai dar certo. Então, entrega teus caminhos, entrega teus sonhos. Deixa viver os sonhos de Deus na tua vida. Porque os sonhos de Deus é maior do que o meu e o seu. Amém? E eu sei que o Senhor Ele tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, porque nós somos filhos, e Ele, como um bom pai, quer nos oferecer coisas boas. Amém? Então, o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Então, amados, quando a gente confia, a gente descansa. Uma coisa é você dizer que confia em Deus. Sim, confio em Deus. Sim, tenho fé. Mas tanto fé como confiança tem uma atitude correspondente. Você vai agir conforme a sua fé. E uma outra mulher que eu queria falar nessa noite é Ana. Ana era uma mulher que ansiava, ela tinha o desejo de ter um filho. Porque ela era casada, a outra esposa do marido dela tinha muitos filhos, e eles subiam ao templo e Ana foi orar. E Ana orou tendo confiança no Senhor. E com um ano, Ana teve o filho, mas Ana fez uma promessa. Ana disse assim, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo a você, ele vai ser teu servo. E foi isso que Ana fez com Samuel. Ela teve o filho e entregou ele ao sacerdócio. E sabe o que foi que Deus fez? Talvez o que poderia parecer mera perda. Poxa, como assim? Ela quer um filho, tem um filho, entrega ele. Deus deu mais 4. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de abundância. Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus sabia o desejo do coração daquela mulher, sabia que ela estava fazendo uma promessa a Ele, que ela ia cumprir, e que quando ela cumprisse, ela não ia ficar sem filhos, ela não ia ser uma mãe sem filhos. E com Ana, a gente aprende a ouvir Deus. A Ana é considerada uma mãe de fé e de oração. Aquela que teve coragem de cumprir o que prometeu ao Senhor. E Ele fez muito mais do que ela pediu. Ele não deu só um filho, Ele deu 4. Uma outra mãe que eu quero falar nessa noite é Maria. Maria foi uma mulher bendita entre as mulheres. Foi aquela mulher que Deus olhou na terra e disse, esta serve para ser aquela que vai dar a luz ao Salvador, por onde o meu filho precisa entrar na terra. Deus olhou em Maria e viu virtude, olhou em Maria e viu verdade, e viu graça. O anjo disse, você achou graça diante de Deus. Bendita sois entre as mulheres. E Maria, naquele momento, estava desposada de José, mas ainda assim ela resolveu obedecer ao Senhor. Ela disse, a resposta de Maria, a voz de Deus foi, eis-me aqui, seja feita em mim a sua vontade, a vontade de Deus. A gente precisa estar prontos, amados. Olhar para essas mulheres, olhar para Maria, olhar para mulheres de fé, mulheres que obedeceram ao Senhor. E quando a gente disser assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui de verdade. Obedecer a Deus, independente das circunstâncias, independente das consequências, independente do que possa acontecer, mas saber ouvir ao Senhor e achar graça diante dele para obedecê-lo. E com Maria nós aprendemos a obedecer a Deus e estar disponível à vontade dele. Nós aprendemos nessa noite com Eva, com Sara,
com Ana e com Maria. São apenas 4 mulheres da Bíblia que nos ensinam, enquanto filhos de Deus. Nos ensinam a confiar em Deus, a acreditar naquilo que Ele nos diz, a não olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias nos mostram um painel completamente diferente, uma pintura completamente diferente. Mas, ei, existe uma palavra, existe uma promessa e existe um Pai que quer cuidar de mim e de você, independente do que o inimigo tem pintado na sua vida ou na minha vida, independente das coisas que estão acontecendo, independente das circunstâncias ou daquilo que você está vendo naturalmente. Todas essas mulheres mostraram que naturalmente o quadro talvez não fosse favorável, mas ei, todas elas resolveram confiar, todas elas resolveram ouvir, todas elas resolveram acreditar e descansar no Senhor para cumprir o propósito para o qual elas foram chamadas. Então, o amor do Pai que está derramado sobre a minha e a sua vida nos garante que, independente do que nós estejamos vendo, as coisas e as circunstâncias elas vão mudar, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Sabe? Quando a gente fala de filho, Reni contou a experiência dela, mas quem está mais próximo de nós sabe, o meu filho nasceu com câncer benigno. O meu filho foi operado com 2 meses de vida, com 4 meses de vida. E naquela hora a voz que eu ouvia da circunstância era, ele vai morrer. Mas a resposta que eu dava às circunstâncias, eu dizia, ele não vai morrer. Antes ele vai viver e vai cumprir os feitos do Senhor. E no dia 26 de maio ele completa 10 anos. E daqui a 10 anos ele vai completar 20. E daqui a 20 anos ele vai completar 30. E ele vai cumprir cada um dos propósitos que Deus estabeleceu para a vida dele. É fácil? Não. Mas eu confiei no Senhor. Quando tudo parecia negativo, eu confiei no Senhor. Quando todas as circunstâncias diziam que ele ia morrer, eu confiei no Senhor. Eu acreditei nas promessas que eu ouvi, eu acreditei nas palavras que ele me disse e eu resolvi ouvir a voz dele. Resolva ouvir a voz de Deus para as circunstâncias que você está passando na sua vida. E não ouça ou não olhe para aquilo que está pintado na sua frente, porque não é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a única verdade sobre a nossa vida. O amor dele por nós é a única verdade plena e absoluta que nós devemos ouvir, que nós devemos acreditar. O resto é mentira. O resto é invenção. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Isaías 49:15. Porque nós falamos de muitos exemplos de mães nessa noite, de mulheres que foram mães e que foram agraciadas por Deus neste processo de ser mãe. Mas a Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, e quem é mãe sabe, você esquecer do seu filho, até porque eles não deixam, né? Mãe de manhã, mãe de tarde, mãe de noite, mãe, e quando vai para o pai diz assim, pai, cadê minha mãe? Né? Eu acho que vocês se identificam comigo. Tem horas que você diz assim, minha filha, seu pai está do seu lado e você está me chamando. Então, só brincadeiras à parte, mas a Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor jamais nos esquece, jamais nos desampara. Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz assim, acho que é 14, porém Sião diz, no versículo 14, Isaías 49, 14. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de um filho, do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus tem expectativa em nós. Deus tem expectativa em mim e em você. Nós só precisamos confiar. Sabe, amados, que nós que somos filhos e temos filhos naturais, quando os nossos filhos ou a gente está perto dos nossos pais e o nosso pai diz assim, pula, Timóteo é especialista nisso. Pula, o filho se joga. O filho pula da altura que ele estiver, se ele for pular nos braços do seu pai. Se o seu pai estiver lá embaixo, ou a sua mãe estiver embaixo, para segurá-lo, o menino confia tanto, o filho confia tanto que ele se joga. Então, amado, se joga nos braços do teu pai.
Porque se você consegue confiar em um homem natural, porque ele é o seu pai, então, só porque você está vendo, lembra de tudo que Deus fez na tua vida. Lembra de tudo que Deus preparou para você, de todas as promessas que você já viu se cumprir. Não vai ser uma que vai ficar esquecida. Confia no Senhor, se joga nos braços do Pai. Se joga de verdade. Quem confia, descansa. Quem confia, acredita. E mesmo que se alguém chegar para o meu filho e dizer assim, sua mãe fez isso, ou seu pai fez aquilo, ele vai dizer assim, não, a minha mãe não, o meu pai não. Sabe por quê? Porque ele confia. O nosso maior desafio é confiar em Deus. Às vezes parece que o ser humano ele precisa ver para crer. Mas com Deus o caminho é inverso. Você crê para ver. Então nessa noite, durante essa semana, o teu maior desafio é confiar no Senhor, é descansar no Senhor, é acreditar no Senhor, é orar e ouvir o Senhor, assim como foi com Sara, com Ana, com Eva e com Maria. Confiar. Independente das circunstâncias que você esteja vendo, independente daquilo que Satanás tinha levantado para te falar no teu ouvido. Ei, você tem um pai, você pode se jogar nos braços do seu pai, você pode confiar no seu pai, porque ele vai fazer muito mais do que você está pedindo ou o que você está pensando. Se você está pedindo um filho, ele vai lhe dar 4. Se você está pedindo sabedoria, ele dá em dobro. Já tem alguém ali fazendo assim, olha. Não. Eu só pedi 2 e só tenho 2 mesmo. Mas, sabe, amados, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei que eu acompanho a vida de Reni, eu sei que ela confia no Deus que ela serve. Ela acredita, nós acreditamos, nós confiamos. E quando nós confiamos, nós vemos milagres. Foi inclusive isso que aconteceu essa semana com a irmã da igreja. E ela resolveu confiar no Senhor. Ela resolveu acreditar e ela viu o seu milagre. A melhor coisa é viver milagres. Mas milagre é para quem crê. Milagres não é para quem quer ver. Milagre é para quem crê. Você só vai viver milagres se você crer, se você acreditar, se você confiar no seu Pai. Se você confiar no Senhor. Às vezes para você pode ser difícil ouvir Reni dizer assim, mas o Senhor falou comigo. Deus fala, amado. Deus fala ao nosso coração. Deus confia coisas a nós e nós precisamos estar dispostos a obedecer. Amém? Você ficou conosco até agora? Eu queria chamar o louvor, por favor. Eu gostaria de, neste Dia das Mães, trazer uma palavra, parabenizar todas as mamães da Igreja Verbo da Vida de Afogados. Nós ontem fizemos o possível para ir na casa de todas, entregar a nossa lembrancinha. Foi algo feito de coração, porque nós amamos a vida de vocês. Nós sabemos da nossa jornada, nós sabemos da nossa correria, nós sabemos o quão difícil é ser mãe, ser mulher, ser esposa. Mas nós sabemos que cada uma, e eu quero que vocês saibam que cada uma de vocês é muito especial para nós. São mulheres que nos ajudam a caminhar a carreira e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nós amamos vocês, nós amamos muito vocês. Nós sabemos que a palavra diz que nós devemos criar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. Provérbios diz, ensina o teu filho no caminho. E nós vemos mulheres que têm criado os seus filhos no caminho do Senhor. Nós vemos mulheres que têm se dedicado a ensinar os seus filhos a palavra, o caminho, o comportamento e a verdade do Senhor. Então, nós queríamos parabenizar vocês nessa noite. Também quer dizer uma palavrinha, amiga? Amém, amadas. Eu quero só para complementar sobre o amor de Deus por nós. O amor de Deus é independente do que eu e você faça. Então, não espere as promessas se cumprir pelo que você faz. Independente do que nós fazemos, do que nós fizermos, o Senhor, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai. E Ele vai cumprir porque Ele nos ama e porque Ele é bom. Amém? Não é por causa de mim e de você, por mais que nós façamos algo.
Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Amém? Então aproveita teu dia, aproveita para amar teus filhos, aproveita para abraçar e para beijar, porque nós devemos desfrutar do hoje, porque o amanhã não nos pertence. Amém? Então aproveita hoje, abraça, diz que ama, diz palavras doces para quem está do teu lado. Vive o hoje, porque o amanhã só pertence ao Senhor. E quando o amanhã chegar, ele vai ser extraordinário, porque o nosso Pai continua sendo bom. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E sabe, amados, que nesse momento tem mães, tem mulheres que vão ser mães, tem mulheres que estão com seus filhos, tem mulheres que talvez estejam com seus filhos adoentados, tem mulheres que talvez estejam distantes dos seus filhos por estarem doentes. E eu queria orar por cada uma dessas mães. Amém? Feche os teus olhos. Para a oração, no reino espiritual não existe distância. E onde você está, você pode levar o seu coração. Mulheres que venham ao seu coração também, você pode orar pela vida delas. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Nós declaramos, Pai, sobre essas mulheres que são mães, que estão neste dia, Pai, comemorando o Dia das Mães. A tua força sobrenatural sobre a vida delas, Pai. A tua manifestação, a manifestação da tua glória, da tua sabedoria, dos teus frutos, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ensinar os nossos filhos a tua boa vontade, a tua boa palavra. Que nós possamos, Pai, educar pelo exemplo, Pai. Nós queremos orar por força nas nossas vidas, nas vidas de cada mãe, Senhor, que está acompanhando nessa noite. De cada uma, Pai, que dedica a sua vida aos seus filhos. O nosso amor, Pai, é imenso, assim como o teu amor é imenso por nós. Mas nós declaramos, Pai, saúde, força, vitalidade, sabedoria, paciência, longanimidade, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer nessa carreira e nessa caminhada, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus cada uma dessas mulheres, Pai, e eu te louvo, engrandeço o teu santo nome e sei, Pai, que quando nós confiamos em Ti, você faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada, Pai, nós confiamos no teu amor, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos em você, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada uma delas. Amém? Então sejam todos abençoados com a palavra. Amado, coloca no teu coração essa palavra. Aprende com essas mulheres que nós falamos nessa noite, com essas mães que nós falamos nessa noite. Coloca em prática na tua vida a confiança em Deus. Não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Amém? Então sejam todos abençoados. Nós vamos ficar com mais um louvor. E guarda no teu coração essa palavra que você recebeu nessa noite e pratica ela durante toda a semana. Amém? Sejam todos abençoados. Aleluia! O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Declare o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu